pessoal que acompanha o nosso canal. Estamos começando mais um programa Principiante Espírita, nas terças-feiras, live das 12, com o nosso estudo da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão. Hoje é o terceiro episódio, mas vou pedindo a você que vá acompanhando a gente também, aí, fazendo a leitura dessa obra. Estamos no histórico do Espiritismo. Antes de chamar o Laurinho aqui, peço a você que apoie o nosso trabalho fazendo uma assinatura solidária, nos acompanhe nas redes sociais e também envie perguntas, sugestões, críticas, até o elogio. Se você for assinante comunidade, você também pode nos ajudar aí fazendo sugestão de pauta. Bem-vindo, Lauro Rodrigues. Vamos continuar a nossa saga. Vamos em frente, meu irmão. Tudo de bom para vocês. Eu já ia falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu vou dizer assim, que estejam todos, quem está nos assistindo agora, muito bem de saúde, em paz, com muita prosperidade. Beto, e vontade de estudar, que é importante, né, Beto? Vamos embora. Vamos sim, Laurinho, sem mais delongas aí, então, adicionando aí a nossa telinha, vamos lá para o que são esses espíritos, essas inteligências. Então, Kardec veio aqui tecendo um grande resumo, começando com a notícia dos fenômenos em Hydrosville, na América do Norte, ano de 1848, depois isso se estendendo pela França, Europa e por aí afora. Depois ele vai contar também como os fenômenos vão passando daquele modo rústico para modos mais aprimorados de comunicação, passa a conversar com esses espíritos que se autodesignaram assim como inteligências, dizendo que moravam lá no mundo, habitavam o mundo espiritual, e era de lá que estava falando, se comunicando com esse mundo material, mostrando que há uma relação intrínseca entre um e outro. Kardec também vai dizer que havia ali os seus contraditores e toda uma sorte de críticas que só fizeram com que se propagasse mais e melhor a doutrina, bem como a notícia acerca desses fenômenos que puderam ser estudados em todos os cantos deste planeta. Prosseguindo, então, ele vai agora responder a três indagações, pelo menos. O que são esses espíritos? Que papel desempenham no universo? Com que finalidade se comunicam com os mortais? Bom, o que são esses espíritos? Natureza dos espíritos. Que papel desempenham o universo? Como eles se colocam dentro da criação? Há alguma missão, a atividade? E as comunicações, existe algum objetivo nelas? Eles poderiam ficar quietinhos onde estavam, sem se comunicar? Ou para nós é necessário? É isso que a gente vai saber agora, Lauro. Essas eram as primeiras questões a que se precisava dar solução. Logo se veio a saber, por eles mesmos, que não se tratava de seres à parte na criação, mas que eram as próprias almas, após se haverem despojado de seu envoltório corporal, que povoam e percorrem os espaços. Não foi mais possível duvidar quando se reconheceram entre eles parentes e amigos com os quais se pôde conversar. Quando eles vieram provar que ainda existiam, demonstrar que a morte não existe a não ser para o corpo, que a alma, o espírito vive para sempre, que eles aqui estão perto de nós, nos vendo e observando-nos como quando eram vivos, cercando com sua solicitude aqueles a quem amaram e cuja lembrança constitui para eles uma doce satisfação. Faz-se geralmente uma ideia completamente falsa dos espíritos. Eles não são, como muitos imaginam, seres abstratos, vagos ou indefinidos. Tampouco são como uma luminosidade ou uma centelha. São, pelo contrário, seres muito reais, possuindo uma individualidade e uma forma determinada. Pode-se deles ter uma ideia aproximada com a seguinte explanação. Há no ser humano três coisas essenciais. Primeiro, a alma ou espírito. Princípio inteligente
sede do pensamento, da vontade e do senso moral. Segundo, o corpo, invólucro material pesado e grosseiro que põe o espírito em relação com o mundo exterior. O perispírito, envoltório fluídico, leve, que serve de liame e de intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o envoltório exterior se gasta pelo uso e já não pode mais executar suas funções, sucumbe, e o espírito se livra dele como fruto ou a árvore de sua casca. Numa palavra, como se põe de lado uma roupa velha que já não serve mais, é o que chamamos morte. A morte não é, pois, nada mais que a destruição do grosseiro envoltório do espírito. Apenas o corpo morre. Durante a vida, o espírito está, de certo modo, oprimido pelos laços da matéria que se ligou, os quais a miúde paralisam suas faculdades. A morte do corpo desembaraça desses laços. Se solta e recupera sua liberdade como uma borboleta abandona sua crisálida. Mas ele só deixa o corpo material. Conserva o perispírito, que constitui para ele uma espécie de corpo etéreo, vaporoso, imponderável para nós, e com forma, aparência humana, que parece ser a forma padrão. Parece ser a forma padrão. Em seu estado normal, o perispírito é invisível, mas o espírito pode fazê-lo passar por modificações que o tornam momentaneamente perceptível à vista e mesmo ao tato, como acontece com vapor condensado. É por isso que pode às vezes se tornar visível sob a forma de aparições. É por meio do perispírito que o espírito atua sobre a matéria inerte e produz os diversos fenômenos de ruídos e movimentos, escritas e etc. Antes da gente falar das batidas, que também, né, foi uma forma ali de se comunicar, queria ouvir do Lauro, principalmente nessas questões essenciais que no ser humano há esses três elementos, que já foi chamado de substância e por aí afora, mas tem alma ou espírito, mas que nós também já aprendemos aqui no nosso canal que alma e espírito tem uma pequena diferença para as definições de Allan Kardec. Passo para você comentar o que são esses espíritos, que papel desempenham no universo, qual a finalidade das comunicações. Lauro Rodrigues. O entendimento que se tinha, né, principalmente nas religiões ancestrais, é que existia a alma, que é essa que nasce com o corpo, e existiam os seres criados à parte, que eram os chamados espíritos e que, né, seriam os espíritos do mal ou então os anjos, né? Então agora, bom, surge o novo. O novo, o que é esse novo? Esses espíritos, a gente diz, olha, nós, espíritos, fomos, como você aí, homens normais, que ao deixar o corpo nos tornamos espírito. Então, não tem nenhum ser criado à parte aqui. Tá. Aí, então, Kardec agora começa dizendo assim, o que é importante entender é que existe no homem, o corpo físico, né, um princípio inteligente, a alma, ou o espírito, como queiram chamar. Mas tem um terceiro elemento aí, que Kardec vai dizer, então, assim, olha, o homem é composto de 3 elementos. O invólucro grosseiro, que é o corpo físico, um outro fluídico, semimaterial, sutil, vaporoso, se é que pode dizer assim, e o ser inteligente, a alma, né? E essa alma se liga ao corpo físico por esse perispírito. Então, para você que está iniciando agora, vai começar a entender isso. O corpo morreu, acabou a vitalidade, o espírito se livra, né, desse corpo, o perispírito se libera, se solta, e o espírito agora está livre, mas ele não perdeu sua individualidade, pois que o perispírito, né, que é esse aglomerado de fluidos, que nós vamos falar disso mais adiante, o envolve, onde ele vai, ele leva consigo esse invólucro, ele está sempre mergulhado nesse fluido. Então, agora, a partir daí, começa a entender, então, é por esse perispírito que todos os fenômenos ocorrem? Sim, é a explicação que faltava para explicar aqueles fenômenos, aí vamos chegar nos milagres, ditos milagres de Jesus, e tudo vai
ser compreendido a partir do estudo desse perispírito, né? Que nós vamos compreender todos esses fenômenos, inclusive, como eu disse, os de cura, o chamado passe, enfim, uma série de coisas. Mas o importante é saber de onde viemos. Somos seres criados por Deus, espíritos criados por Deus. Quando? Os espíritos vão dizer, só Deus o sabe. Por que nós estamos aqui? A lei para progredir. Para progredir. Então, nós temos aqui a questão 132, que é a encarnação é para o espírito um meio de progredir, de colocar ele em relação com o mundo corpóreo, para avançar, desenvolver ciência, desenvolver moral, e a reencarnação uma necessidade. A encarnação é uma necessidade, a reencarnação até que o espírito se depure. Então, e para onde vamos? Sempre para o mundo espiritual. Que lugar? Ou em volta do mundo onde ele habita, ou pode ir para mundos melhores, ou pode ir para mundos inferiores, de acordo com o que ele progrediu ou se tornou refratário. Beto, por hora é isso que eu queria dizer. Muito bom, Laurinho, vamos prosseguir. Então quer dizer que os espíritos aí têm uma questão bem compreensiva, né? Que a alma, a gente vai designar, segundo Kardec, lá em O que é o Espiritismo, para essa essência, esse foco, que não é uma abstração, mas que ele se individualiza quando ele está envolvido pelo seu perispírito. Então, o espírito é a essência, a alma envolvida pelo perispírito. Então, a gente prossegue aqui dizendo que as batidas e os movimentos de objetos são, para os espíritos, os meios de manifestar sua presença, de chamar atenção para eles, exatamente como quando uma pessoa bate para avisar que chegou. Então, as comunicações servem para demonstrar, comprovar a existência dos espíritos. Há alguns que não se limitam a ruídos moderados, mas produzem um fragor semelhante ao de louças quebrando, portas batendo, móveis revirados. Por meio de pancadas e de movimentos convencionados, conseguiram exprimir seus pensamentos, mas a escrita lhes oferece o meio completo, mais rápido e mais cômodo. Por isso, é o que preferem. Assim, como podem traçar letras, podem também guiar a mão para que faça desenhos, escreva música, execute uma peça em algum instrumento, uma palavra. À falta de seu próprio corpo, se servem do corpo do médium para se manifestar aos homens ou seres humanos de uma maneira sensível. Lembrando a vocês que quem quiser estudar na Revista Espírita, o Espírito Batedor de Berkes Laberne vai ter uma compreensão bem bacana acerca das comunicações e de que, mesmo ali, em torno dos anos 1852 e seguintes, já havia a escrita por intermédio do lápis, da mão do médium, né? Mas também haviam essas formas de manifestações dos espíritos, né? Os espíritos podem ainda se manifestar de várias maneiras, entre outras, pela visão, pela audição. Certas pessoas, consideradas médiums auditivos, possuem a faculdade de ouvi-los, podendo assim manter conversação com eles. Outras o veem, são os médiuns videntes. Os espíritos que se manifestam à vidência se apresentam geralmente sob a aparência que tinham quando vivos, apenas vaporosa. Outras vezes, sua forma tem toda a aparência de um ser vivo, a ponto de causar perfeita ilusão e ser tomada por pessoa de carne e osso, com a qual se pode trocar apertos de mão sem suspeitar que se trata de espírito. Também temos notícia disso na Revista Espírita, né? A não ser também pela sua desaparição súbita, ou seja, a desaparição é que vai mostrar que era um espírito, mas consegue dar tanta aparência que ilude o outro neófito, né, que não consegue observar bem, a ser enganado, mas não é uma pessoa de carne e osso, é só uma aparência. A visão permanente e geral de espíritos é muito rara, sendo, porém, bastante frequente as aparições individuais, principalmente por ocasião da morte. O espírito desprendido do corpo parece ter pressa em rever seus parentes e amigos, como que para avisar que acaba de deixar a terra e provar-lhes que continua vivendo. Que cada um procure se recordar e verá quantos fatos autênticos desse gênero, aqui no momento, não deu importância. Lhe ocorreram
não somente à noite, e ocorrendo durante o sono, em pleno dia e estando perfeitamente desperto. Antigamente se encaravam esses fatos como sobrenaturais e maravilhosos. Kardec no século XIX, né? Hoje no século XX a gente tem que entender que não é possível mais pensar dessa maneira, mas a gente ainda encontra pessoas dessa natureza, os quais eram atribuídos à magia, à bruxaria. Hoje os incrédulos culpam a imaginação, mas desde que a ciência espírita forneceu a chave, se sabe como se produzem e que pertencem à ordem de fenômenos naturais. Então, a aparição de espíritos, comunicação, batidas, é fenômeno natural. Portanto, os espíritos são força da natureza. Há quem pense que os espíritos, só por serem espíritos, devem possuir ciência e sabedoria absolutas. É um ledo engano, Laurinha, é um erro que a experiência não tardou mostrar. Entre as comunicações dadas por espíritos, há algumas que são sublimes pela profundeza, pela eloquência, pela sabedoria, pela moral. E só transpiram bondade e benevolência, no sentido figurado, obviamente. Está falando do conteúdo das comunicações. Mas, ao lado, paralelamente, há outras muito vulgares, levianas, triviais, grosseiras mesmos, nas quais o espírito revela os mais perversos instintos. Se torna mais evidente que não podem emanar da mesma fonte e que, se há bons espíritos, há também os maus. Não sendo os espíritos nada mais que as almas dos seres humanos, não podem naturalmente se tornar perfeitos depois que deixam o corpo. Conforme o que hajam progredido, conservam imperfeições da vida corpórea. Por esse motivo que neles se vêem todos os graus de bondade e maldade, de saber e ignorância. Os espíritos geralmente se comunicam com prazer e é para eles uma satisfação ver que não foram esquecidos. Descrevem de boa vontade suas impressões ao deixar a vida terrena, sua nova situação, a sua natureza, a natureza de suas alegrias e sofrimentos no mundo em que se encontram. Uns se sentem muito felizes, outros infelizes. Alguns sofrem mesmo indizíveis tormentos conforme a vida que viveram e o emprego bom ou mau, útil ou inútil que dela fizeram. Observando-se todas as fases de sua existência, de acordo com a posição que ocupam na Terra, o gênero de morte que tiveram, seu caráter e seus hábitos como seres humanos, chega a ser um conhecimento, se não completo, pelo menos bastante preciso do mundo invisível, nos permitindo fazer uma ideia de que será a nossa vida futura e prever o destino feliz ou infeliz que lá nos espera. As instruções dadas pelos espíritos de ordem elevada sobre todos os assuntos que interessam à humanidade e as respostas que deram às perguntas que lhe formulamos foram recolhidas e coordenadas cuidadosamente e constituem toda uma ciência, toda uma doutrina moral e filosófica, com o nome de Espiritismo. O Espiritismo é, portanto, a doutrina fundada na existência, nas manifestações e no ensinamento dos Espíritos. Essa doutrina se acha exposta de maneira completa em O Livro dos Espíritos, em seu aspecto filosófico, e em O Livro dos Médiuns, em sua parte prática e experimental, e em o Evangelho, segundo o Espiritismo, em seu aspecto moral. Pode-se avaliar pela análise que a seguir fazemos dessas obras a variedade, o alcance e a importância dos assuntos que elas abrangem. Pois bem, Laurinho, passo para você e penso eu que aqui, uma vez mais, Kardec esclareceu o que é o Espiritismo e deixou claro que, se existe aí, para alguns, tríplice aspecto, aqui ele falou que há uma doutrina moral que se apresenta nesse aspecto no Evangelho e que ela tem aspecto filosófico. Ela é uma ciência prática. Ela é uma ciência prática, uma ciência experimental. Assim mostra o Livro dos Médiuns. Mas aqui ele diz que é duplo aspecto, Laura. Filosófico e moral. Porque ela é uma ciência filosófica. Esse é um aspecto. E moral, o segundo aspecto. Passo para você. É isso aí, Beto. E lembrando, né, que então,
Kardec está esboçando aqui a ação do espírito sobre a matéria, como se dá isso, né? Então, a explicação é por meio do perispírito. Então, há espíritos que se apresentam para aqueles que são videntes, as aparições, e para aquelas aparições que são tocadas. Se você pode apalpar, muitos veem, sentem a temperatura, o perfume, enfim, como se estivesse com uma pessoa viva. Então, como é que nós vamos entender todos esses fenômenos a partir das mesas girantes e dançantes, falantes, pranchetas, médiuns escreventes, aí vem a variedade de médiuns como audientes, videntes, o sonambulismo, enfim, como que vai se explicar isso? Por meio desse perispírito, né? E que a gente vai estudar isso onde? Em o livro dos médiuns, e Kardec nos remete a esse livro, a fazer estudo desse livro, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Queremos lembrar aqui que em o Livro dos Médiuns ele também sugere o estudo das revistas espíritas, tendo do lado o Livro dos Espíritos, tá? Para que a pessoa vá pesquisando, vá entendendo esses princípios. Então, o espírito é um ser abstrato? Não. O espírito é um ser imaterial? Os espíritos vão dizer, olha, imaterial não é bem a palavra, eles vão dizer isso aí em O Livro dos Espíritos, mas incorpóreo, porque imaterial parece que dá a ideia de algo vago, né? Algo que, como que vai agir sobre a matéria? Vai falar, olha, incorpóreo, porque essa alma, que nós não conhecemos a essência dela, tem em torno de si esses fluidos que foi dado o nome de perispírito. Então, a alma agindo sobre esse perispírito liga-se ao corpo físico e os fenômenos todos que nós podemos conhecer ocorrem por meio desse perispírito. Beto, esse é um resumão que eu queria fazer. E então, como que o espiritismo, como que chegou-se a essa certeza da existência desses espíritos? Porque muitos desses espíritos se identificaram como aqueles que aqui viveram, parentes, amigos, e que quem dialogou com esses espíritos reconheceu. Nós temos aqui, por exemplo, aquele jovem materialista, que está na revista de 1858, que reconheceu estar dialogando com o pai. E ele deixa de ser materialista, passa a ser um espiritualista. Então é importante estudar essa ciência. E essa moral que foi construída por meio desse monte de comunicações, de variedades, tipos de espíritos de progresso, espíritos que se manifestam com comunicações frívolas, grosseiras, de pouca, né? Nós vamos lembrar da rainha de Oude, que nada produziu ali de útil na comunicação, quanto comunicações elevadas de espíritos superiores. Então, nesse meio de comunicações entre um e outro, há uma infinidade de progresso. E foi assim que se chegou à ideia de que os espíritos nada mais são que aqueles que viveram aqui, homens que viveram aqui, seres humanos que viveram aqui. E aí nos remete à escala espírita em O Livro dos Espíritos, a partir da questão ou do item 100, para a gente estudar essa escala e conhecer um pouco desses espíritos, da natureza desses espíritos. Beto Ramos, te devolvo, hein? Pois bem, então, origem e natureza dos espíritos, a gente estuda na ciência espírita e na filosofia espírita nós vamos detectar nas comunicações, querendo ou não, os espíritos vão se comunicar, vão interferir no nosso dia a dia, vão se relacionar intrinsecamente conosco, e não é porque sentiram saudade que vieram aqui, não, é uma força da natureza, sempre se comunicaram em todos os tempos, o espiritismo está aí desde a antiguidade, e por isso é importante lembrar que eles se comunicariam de uma forma ou de outra, e decorre daí consequências de natureza moral. No próximo encontro, a gente vai, então, encerrar o histórico do Espiritismo, para que a gente possa depois investigar o resumo dos ensinamentos dos Espíritos, nesta obra, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Então, eu convido vocês para nos encontrar no próximo episódio, onde a gente vai, então, encerrar com um grande resumo e algumas explicações importantes de Allan Kardec. Eu agradeço a Deus e aos bons espíritos, ao Lauro e a todos que estiveram conosco. Encontro vocês no próximo vídeo. Até lá, Lauro.
Obrigado, Beto. Nos vemos, com certeza, logo mais às 18 horas, pessoal, para o nosso da obra, o continuário da obra do Céu e Inferno. Então, convite de assistente a todos vocês. Venham estudar conosco. Vamos aprender juntos os princípios morais estabelecidos pela doutrina ensinada pelos espíritos e a aplicação desses princípios, certamente, né, os próprios espíritos vão responder isso em Espiritismo. Quem estuda o Espiritismo, com certeza, terá uma facilidade maior em compreender o espiritual. O Espiritismo contribui muito para que se compreenda o mundo espiritual. Na verdade, é a única doutrina que ensina com essa seguinte constituição. Os próprios espíritos que têm um espírito, e é assim que eu espero. Agradecendo ao Beto, ao canal, ao Pedro Galáctico, a você que está nos assistindo agora. E daqui a pouco, às 18 horas, nos encontramos mais uma vez para o da obra do Céu e Inferno. Então, adeus, próximo